Oi, oi, minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Brenda Lima, esse é meu canal. E eu estou aqui às vezes não estou, mas de qualquer forma, hoje eu decidi que eu precisava estar. Nós entramos aí no mês de novembro e com ele vem a comemoração do dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. E eu falo, gente, que o dia 20 de novembro é um dia muito importante para nós. Por quê? Porque é um dia que possibilita debater sobre questões raciais, sem que as pessoas achem que a gente está se vitimizando, fazendo com que as pessoas às vezes abram os olhos para determinadas situações. Então é uma data importantíssima. Desde 2013, para quem não sabe, eu atuo no projeto em parceria com Beatriz Andrade, projeto Afração, e a gente acompanha alguns trabalhos das escolas, principalmente das escolas públicas aqui do Distrito Federal, falando sobre a negritude como um todo. E nesse processo a gente conseguiu encontrar algumas empresas, algumas escolas que cometiam alguns erros ao trabalhar esses assuntos em sala de aula. E aí eu acho que é sobre isso que eu trago esse vídeo. Eu acho que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Porque o que acontece? Eu acho que existem três erros mais comuns em relação a essa data, a essa comemoração, que são os que eu vou abordar aqui. E por fim, eu vou dar algumas sugestões de como você pode estar trabalhando esse tema em sala de aula, na sua empresa, de forma mais consciente, de forma a realmente combater o racismo e não a perpetuar o racismo de uma maneira mais velada, que é o que eu vejo acontecendo em algumas situações, tá? A primeira coisa que acontece muito é a organização desses eventos não possuir nenhuma pessoa negra. Então, a gente vai na escola, por exemplo, e aí existe um grupo de pessoas organizando o evento da consciência negra. Todas as pessoas são brancas, todas as pessoas não compreendem, nenhuma daquelas pessoas compreende o que é o racismo, nenhuma daquelas pessoas compreende quais ações vão ser mais efetivas no combate ao racismo, no enfrentamento ao racismo ali dentro daquele ambiente, porque elas simplesmente não tiveram essa vivência enquanto pessoas negras. E isso dificulta tudo. Elas não sabem o que pode ferir ou o que não fere. Então, na cabeça dessas pessoas, por elas não conhecerem, fica muito mais difícil delas perceberem o que machuca, o que dói. E esse é um dos primeiros pontos que a gente percebe nos ambientes, nos eventos, de uma maneira geral. É a falta de pessoas negras na organização. É a falta de pessoas negras ali, nas decisões, na tomada de decisões do que vai ser feito. E isso acaba gerando uma série de eventos, uma série de situações que são racistas e que para as pessoas que estão organizando não perpetuam racismo. Então é um pouco complicado. Mas, quero fazer um parêntese, não significa que colocar uma pessoa negra na organização do seu evento, o seu evento vai estar 100% consciente, 100% sensato, 100% contra o racismo, porque nem todas as pessoas negras são conscientes do que é o racismo. Nem todas as pessoas negras têm essa consciência. Né? A gente pode citar como exemplo Morgan Freeman, por exemplo, que está sempre fazendo algumas proclamações um pouco contraditórias e que nos mostram que mesmo sendo uma pessoa negra, que mesmo sofrendo racismo, às vezes a pessoa não sabe como enfrentar aquilo. E aí acha que ignorar a existência do racismo é uma das melhores formas. Que talvez falar sobre racismo nos segrega. E é aí que eu entro no segundo tópico, tá? O segundo tópico é nunca falar sobre consciência humana. Eu vejo muitos eventos falando sobre nós não devemos falar sobre consciência negra, nós devemos falar sobre consciência humana, porque somos todos humanos, porque raça é coisa de cachorro. E essa tentativa de nos unir, gente, num único grupo, é muito bonita. Mas ela é muito irreal. Nós somos pessoas diferentes, nós temos necessidades diferentes. Pessoas negras sofrem situações diferentes do que pessoas brancas. E enquanto a gente ficar criando essa ideia de que nós estamos no mesmo bloquinho, de que nós somos tratados do mesmo jeito, enquanto a gente ficar alimentando essa falsa ideia de democracia racial, a gente não consegue combater o racismo. Simplesmente porque o racismo deixa de existir. Então, quando a gente fala que não existe racismo, que as pessoas não precisam pensar enquanto pessoas negras, que somos todas uma unidade, enquanto a gente ficar falando sobre isso, a gente vai ficar dizendo que o racismo não existe. E enquanto a gente disser que o racismo não existe, não tem como a gente combater o racismo, porque ele não existe.
Não tem como a gente lutar contra algo que não existe. Então, esse é o segundo erro mais comum dos eventos, das empresas, de tudo. É falar sobre consciência humana. É falar sobre, nós somos todos iguais, uma só pele, um só corpo. Sei lá, a gente não precisa pensar nisso, sabe? Eu sei que, a longo prazo, o que a gente busca é que nós sejamos tratados todos da mesma maneira. Mas nesse momento, partindo dessa perspectiva, a gente não é. Existem muitas diferenças, não somente entre a negritude e a branquitude, mas também entre pessoas, entre mulheres, entre homens, entre pessoas cis, pessoas trans, enfim. Existem muitas diferenças nos nossos tratamentos e a gente precisa observar essas diferenças para que a gente possa combatê-las, tá? Isso não é segregar, isso é a gente perceber que alguns grupos têm mais privilégio do que outros e que a gente precisa observar quais são as necessidades desses grupos distintos e buscar trabalhar para que a desigualdade entre eles vá diminuindo, entendem? Então é mais ou menos por aí. E o terceiro erro mais comum que a gente observa é a busca pela, digamos, a valorização da estética negra, que é importantíssimo falar sobre a valorização da estética negra, mas a gente observa muito que é, às vezes, muito objetificada ou muito sexualizada, tá? Pessoas negras, de uma maneira geral, já são muito sexualizadas, né? Desde a escravidão, elas são, além de sexualizadas, objetificadas, desumanizadas, animalizadas. Então, quando a gente faz eventos, por exemplo, com desfiles, com mostras, enfim, alguma coisa que a gente pensa, né, tipo, da nossa concepção, como falar para uma pessoa negra que ela é bonita? Vamos colocar ela num palco, vamos todo mundo aplaudir, e vamos todo mundo falar que ela é maravilhosa, que ela é deusa, que ela é incrível, e essa pessoa ela vai se sentir melhor. Tudo bem, gente, a intenção pode até ser das melhores, mas o que a gente observa é que existe muito uma sexualização. Coloca pessoas negras, homens negros sem camisa, com bermudas curtas, para ficar desfilando, sua musculatura. E existe uma concepção, existe um ideal já, existe uma ideia social de que pessoas negras são sexys, que são voltadas para essa questão sexual de fato. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses desfiles. É bacana a gente trazer à tona a cultura negra de uma maneira geral, trazer à tona a cultura africana, seja da região sul da África, da região oeste, enfim. Diferentes países vivem na África, né? Então, é bacana a gente trazer essa cultura pra cá e mostrar que essa cultura é legal. Só que a gente tem que ter muito cuidado de como a gente tá fazendo isso. Se a gente tá realmente perpetuando essa ideia de serem objetos, né? De eu posso te tocar, eu vou te moldar, você vai ficar dessa forma, eu pego o seu cabelo, deixo ele alto. E se a gente está trazendo a humanização para essas pessoas, se a gente está tratando elas como objetos, como brinquedos, como coisas que estão ali desfilando, a gente aplaude e depois vai voltar a ser tudo igual. É uma das minhas grandes preocupações, principalmente no ambiente escolar, essa questão dos desfiles, tá? Não devemos coagir, assim, implorar, forçar uma pessoa a se expor. Porque ela é muito tímida. Mas não é porque uma pessoa tá escondidinha que você tem que forçar ela a estar naquele ambiente de palco, que vai todo mundo aplaudir. Não necessariamente isso vai ser bom para essa pessoa. Não necessariamente isso vai reforçar que ela é uma pessoa bonita. Talvez pode ter um impacto contrário, pode ter um efeito contrário. De ela falar, cara, nossa, foi horrível, eu sei que tava todo mundo mentindo, que aquilo não foi verdadeiro, que amanhã vão continuar falando mal do meu cabelo, do meu nariz, da minha pele. E isso não é legal, eu tô me sentindo sendo usada. Então, assim, tomem muito cuidado com essa questão de desfiles, de exibição de pessoas negras. E tomem muito cuidado para fazer isso de uma forma muito humana, de verdade. Tá. Enfim, eu acho que essas 3 dicas são fundamentais para que vocês façam com que os eventos de vocês sejam mais conscientes. E agora eu vou abordar algumas formas que vocês podem estar trabalhando isso nas empresas de vocês, que vocês podem estar trazendo e que, de fato, vão estar, de alguma maneira, trabalhando contra o racismo, tá? E aí eu acho que eu vou tentar dar 3 dicas também para ficar parecidinho ali com as 3 dicas do que evitar. A primeira dica é: empregue pessoas pretas, empregue pessoas negras nesse seu evento. Então, você vai contratar empresas de decoração, empresas de não sei o quê, empresas de fotografia. Busque ter pessoas negras no seu evento. Busque empregar pessoas negras no seu evento. Essa questão é muito importante. A gente precisa valorizar o trabalho das pessoas negras num evento que você está fazendo para pessoas negras. Não adianta você fazer um evento, contratar uma empresa de fotógrafos só brancos, contratar uma decoração só de pessoas brancas. Você não está dando retorno financeiro para as pessoas negras. E muitas vezes a gente não dá
oportunidade a elas. A gente acredita que o trabalho que pessoas negras fazem é inferior. A segunda dica que eu posso dar é traga representatividade. Traga para a sua empresa ou para o seu evento imagens de mulheres e homens, de pessoas negras que foram importantes para a história e que muitas vezes são silenciadas, elas são esquecidas da história, tá? Então busque cientistas, busque médicos, coloque referências de pessoas negras em lugares que elas não estão, que nós, de uma maneira geral, não estamos acostumados a ver, tá? Seja através de cientistas ou cirurgiões, advogados, juízes, enfim, coloque pessoas negras em cargos que são altos e que são geralmente ocupados por pessoas brancas e mostre que existem essas possibilidades, principalmente no ambiente escolar. Pessoas negras, crianças negras, às vezes, tudo que buscam é um exemplo, é um lugar onde elas podem se sentir parte daquilo. Elas querem olhar e falar, cara, eu também posso estar ali. E às vezes mostrar uma imagem e falar, olha só, Ingrid é bailarina negra, olha como ela é linda, ela tem uma sapatilha da cor da pele dela. Então isso influencia as crianças. Fala, caraca, eu também posso ser bailarina. Caraca, existe uma sapatilha da cor da minha pele. Então, traga essas referências para o seu ambiente. Traga essas referências até de palestrantes. Mostre que existem outras possibilidades, além do que a mídia mostra de uma maneira geral. Além dos empregos que são secundários, que são empregos que não estão associados à grande renda. Então, assim, traga isso para sua empresa, mostre isso de alguma forma, que isso vai ajudar muito, 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 tá? E por fim, minha última dica é trabalhar a África de maneira diversa. Trabalhar pluralidade, tá? Isso é importante, porque a gente tem uma visão de que a negritude é uma coisa só, que todos os negros são iguais. A gente percebe isso quando a gente compara pessoas negras. A gente fala, nossa, mas você é igual Lázaro Ramos, você é igual Thaís Araújo. Sendo que pessoas, às vezes, não têm nenhum traço parecido, só são pessoas negras. A gente comete muito esse erro. E nisso, a gente está diminuindo a pluralidade dentro da negritude. E ela existe. E é a mesma coisa que a gente faz quando fala de África. A gente fala de África como sendo um único país. Sendo que a África tem mais de 50 países. E todos têm culturas diferentes, comem coisas diferentes, falam línguas diferentes. Então, assim, a gente precisa entender a negritude como uma pluralidade. A gente precisa perceber isso e respeitar isso acima de tudo. Então, quando a gente trabalha essas questões, a gente geralmente fala sobre África. Ponto. Vamos falar sobre África. E tudo é étnico, traz umas estampinhas tribais, coloca umas pinturas na cara. E dá pra gente trabalhar isso de uma forma mais consciente. Que tipo de pintura está associada a qual região da África? O que é mais comum? Quais são os idiomas falados aqui? Quais são os idiomas falados ali? Qual alimento que é comido aqui? O que é comido ali? Enfim, falar sobre pluralidade e realmente tentar tirar essa visão de que pessoas negras têm o mesmo comportamento, de que pessoas negras são todas iguais. Então a gente tem muitos estereótipos do que pessoas negras são, de como elas se comportam. E nem sempre isso é uma verdade. Então a gente precisa ter cuidado com isso, principalmente quando vocês têm essa oportunidade de trabalhar isso dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma instituição de maneira geral. Tá? Enfim, acabo meu vídeo por aqui, que eu acho que ele já ficou muito longo. Essas são minhas dicas de como você pode trabalhar isso dentro do seu evento de uma maneira mais consciente, tá? Se vocês são daqui do Distrito Federal, podem convidar o Projeto Afroação. O Projeto Afroação está sofrendo várias mudanças, mas eu vou deixar linkado aqui na caixa de informações os links do Instagram, do Facebook, o e-mail para vocês entrarem em contato, tá bom? E é isso, sabe? Eu desejo de todo o coração que seja incrível, que seu evento realmente cause impacto positivo nas pessoas, que faça pessoas brancas refletirem sobre seus privilégios, que façam pessoas negras refletirem sobre sua estética, sobre sua aceitação, sobre sua importância na sociedade, sobre seus possíveis papéis, sobre seus possíveis empregos. Então, assim, faça seu evento de uma forma realmente consciente. Faça com que isso realmente alcance todas as pessoas envolvidas nele. Enfim, falei muito, mas eu espero que tenha valido, que vocês possam ter absorvido alguma coisa do que eu falei. Se vocês têm mais sugestões do que pode ser feito ou deixado de fazer nesses eventos, escreve aqui nos comentários para a gente poder trocar experiências, trocar opiniões. Se vocês discordam de algo que eu falei, também escrevam aqui nos comentários para que a gente possa iniciar um debate saudável, para que a gente possa crescer, né? Estamos sempre aprendendo, então não significa que eu seja dona da razão, que tudo que eu falo está correto.
Essas visões são as que eu tenho, já são 6 anos trabalhando no Projeto Afração, 6 anos buscando me especializar, me preparar melhor para estar falando sobre isso com vocês. E eu espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? É isso, muito obrigada. Dá o seu like aí no vídeo, compartilha com quem você acha que vai fazer bom uso dele. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!